Boa tarde, queridos internautas. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa falando de arte, porque todos nós sabemos que o teatro é uma arte belíssima e nós vamos conversar hoje com meu querido amigo acadêmico da Abrace, Jansen Hugo Lage. Então, Jansen, quem é o Jansen? Conta pra gente. Tudo bem? Primeiro, obrigado, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, né? Sobre a nossa trajetória. Eu tenho 40 anos, né, de teatro. Nossa, então, assim, eu tenho uma formação em artes cênicas, sou bacharel em artes cênicas, doutor em letras, área de concentração, literatura portuguesa. Que maravilha. E a minha paixão pelo teatro, acho que o Jansen é um homem de teatro. Certo. É a primeira definição que eu tenho para te dar. E já nasceu, já está no sangue, já está eu acho que foi desde o início, né? Desde assim que eu me vi como gente. Aos 9 anos, meu pai me levou para assistir o espetáculo Macunaíma, do Antunes Filho, no teatro, no centro do Rio de Janeiro. Um teatro grande, gigante, que tem lá no centro do Rio. Existe até hoje. E esse teatro, assistir essa peça de teatro, mudou minha vida desde a infância, né? Sim. Ali eu me enxerguei o que poderia ser uma profissão na minha vida. Sim. E é engraçado que eu catuquei meu pai e falei assim, eu quero fazer aquilo ali. Aí ele perguntou, você quer ser ator? Eu falei, não, eu quero arrumar a bagunça. Ou seja, eu já me vi como diretor. Dirigindo, aqui tá arrumado, aqui não tá. Eu já me vi ali. Baixo, a outra tá falando alto, a outra. E você foi eu já me vi dentro do contexto detalhes, né, da encenação. A encenação me chamou muito a atenção. E eu só tinha 9 anos. E o mais incrível é que anos depois, já com 22 anos, eu participei de uma seletiva com 500 outras pessoas e entrei para o Antunes Filho, o mesmo diretor. Que Só que anos depois, né? Sim. E chegando lá, acabei ficando 4 anos com o Antunes Filho, trabalhando dentro do CPT, junto com ele, com um trabalho incrível que ele tem voltado para o desenvolvimento dos atores. Ótimo. E isso me aproximou muito mais da arte, me aproximou muito mais do teatro e principalmente me aproximou muito mais do que é o teatro, que poucas pessoas, né, têm noção. Tem essa noção, mas não sabe exatamente o que é teatro. A vivência, né, que você tem há tantos anos, né? Aí você já sabe não só teoricamente o que é o teatro, mas o convívio. E o diretor, ele se preocupa mais com a parte de encenação, de cenário, ele vê tudo, o que mais ele... Não, hoje você tem, às vezes você tem um diretor artístico que cuida do geral, e você tem um encenador, que é quem faz as marcas, quem trabalha os atores. Certo. E às vezes você tem um encenador que ele mesmo faz a direção geral, né? Sim. E ao mesmo tempo que ele dirige toda a parte de visual, né? Toda a parte de cenários, figurinos, ele coordena tudo isso junto com alguns profissionais, como é óbvio, né? Sim. Tem sempre um figurinista, tem a pessoa que desenha o cenário, mas o diretor, o encenador, ele está sempre tomando conta de tudo. O encenador é aquele que cuida de todos os detalhes. Nossa, tem que estar ligadíssimo, ligado. E eu normalmente sou dramaturgo, e sou encenador dos meus espetáculos. E qual você gosta mais? Qual atividade você mais ama, que faz seu coração bater mais forte, assim? Conhecer melhor o ser humano. Que lindo! Porque o meu melhor caminho na vida foi quando eu descobri o que era o teatro para mim. O teatro, para mim, é a possibilidade de conhecer melhor as pessoas, o ser humano. Sim. Porque você não consegue fazer teatro sem se expor. É verdade. Você não consegue fazer teatro sem saber quem você é. É uma análise interior, né? O lugar onde existe mais verdade no planeta Terra é dentro de um teatro. Que maravilha. Apesar da gente trabalhar com a farsa... Olha esse enfoque, pessoal, que maravilhoso. A gente precisa descobrir a própria verdade. Sim. Se você não for verdadeiro, se você não existir dentro da própria verdade, você nunca vai conseguir fazer uma farsa bem feita. A farsa depende da própria verdade do artista. Sim. Ele estar inteiro consigo mesmo, né? Por isso que o Chaplin, por exemplo, por que ele é tão genial? Porque o Chaplin fazia ele mesmo dentro daquela situação cômica. Certo. Mas ele era tão ele sabia tão quem ele era, que ele virou Carlitos, ele virou o próprio personagem. E foi isso que explodiu. Assim, Renato Aragão. Isso. E aí vamos falar de vários artistas que são grandes
comediantes, mas sendo comediante, como Paulo Gustavo, por exemplo, um grande comediante, mas um grande ator. Sim. E ao mesmo tempo, o que ele fazia? Ele mesmo, o domínio dele mesmo. Sim. Até fazendo a própria Dona Hermínia, ele estava fazendo ele mesmo. Sim. Era o que ele enxergava na mãe, e não a mãe dele. Sim. Então, assim, quando você se enxerga, quando você ocupa um lugar no mundo, você se torna você mesmo. E ter a coragem de se ver, né, de se olhar por dentro. Porque é essa coragem que faz parte do processo. E isso ajuda. O teatro, ele tem essa possibilidade, mesmo a pessoa, vamos supor que a pessoa não entre com toda essa bagagem para ser um ator. O próprio desenvolvimento da profissão leva a essa mestria, vamos dizer, essa... Não, mas ninguém entra preparado. Eu estou falando o que é o teatro no contexto da minha visão. Sei. Mas ninguém chega preparado. Não existe isso. Né? Você vai começar do zero. Sempre quando você aprendendo. Não tem experiência, você chega lá e você chega, por exemplo, para achar que é uma profissão onde você vai só ler um texto e decorar e fazer um personagem. Ou tem gente que pensa que você incorpora alguma coisa. Não tem nada disso. A interpretação, né, Jansen, daquela fala... o tom da voz, se é uma pessoa... Isso já são outros detalhes. Eu estou falando que, antes de tudo, antes de mais nada, tem um espaço de aprendizado humano, para você se reconhecer como pessoa. Sim. Aí depois a gente entra na parte técnica. Tá. Mas eu costumo dizer o seguinte, quanto melhor ser humano, melhor artista, melhor ator. Então, primeiro vem a questão do ser humano. Aí sim, você vai migrar para essas questões mais técnicas, depois que você dominou a arte de se autoconhecer. Certo. Que maravilha. Então, teatro, para mim, é autoconhecimento. Mais uma ferramenta de autoconhecimento. Claro, o teatro é isso. E você acha que a pessoa aprende a arte cênica ou ela é um dom inato e não adianta querer aprender que não leva jeito? Como você vê? Olha, vai ser meio polêmico que eu vou falar, mas eu não acredito em talento, em profissão nenhuma. Nenhuma. É aprendizado. Eu acredito que... E não acredito em sorte também. Sorte é quando você está preparado para uma oportunidade que aparece. Então eu não acredito em sorte. Eu acredito no seguinte, que cada um de nós tem uma missão nessa terra. Sim. E a profissão que você escolhe, ela te ajuda a descobrir a missão que você tem. Não é que a profissão seja missão. Ninguém nasceu para ser médico, engenheiro, advogado, professor ou encenador, dramaturgo como eu. Sim. Nós nascemos para uma missão aqui na Terra. Só que essa missão... ela precisa de pontes para que você vá descobrindo qual é essa missão. Ou quais são as missões. Porque tem gente que tem mais de uma. Que a vida não é fácil para ninguém. São as sincronicidades, né, Jansen, que vão mostrando, poxa, isso está acontecendo várias vezes, então, de repente, é um chamado para eu ir para essa área, para essa, nada. E também eu acho que nada é definitivo, né? Essas várias opções que a gente tem na vida de aprendizado. Então... é isso. Eu iria mais de uma forma mais profunda. Eu acho que não é só uma questão de aprendizado, é uma questão de escolha. Você decide ser artista, você decide pagar o preço, você decide ser empreendedor, você decide ser milionário, você decide ser pobre, você decide ser bom filho, você decide ser um bom pai, você decide. É uma questão de decisão. Então, nós somos o que nós escolhemos, o que nós pensamos. Se você tem um pensamento dominante 24 horas, você vai ser direcionado para aquilo. Vai haver ou para o lado positivo ou negativo. Se é uma pessoa que só reclama, não vê nada de bom na vida, claro que ela vai ficar atraindo esse tipo de situação. É lógico. Por exemplo, esse que você está falando. Eu subo no alto de uma montanha e eu grito, eu te odeio! O que o universo me manda de volta? Exatamente. Me responda, o que o universo me manda de volta? Eu te odeio. E se eu grito, eu te amo? Olha que maravilha. O que eu escuto? Eu te amo. Eu também te amo. Então, isso é pegadinha. Não é pegadinha, é porque a gente tem que entender que você atrai aquilo que você manifesta. Com certeza. Você atrai aquilo que você, na verdade, emana para o universo. Com certeza, Jansen. Qual foi o último espetáculo que você dirigiu? O último espetáculo foi agora, mês passado, a gente saiu de cartaz, que é uma versão nova do Labirinto Kafka, que são as duas principais obras do Franz Kafka. O primeiro ato, o processo, e o segundo ato, a metamorfose. Sim. Uma parceria da WN Produções, do meu amigo Walter Neto, com a Confraria de Elefantes e a empresa Eleve-se, que é minha e do Kelvin, Sim. que é meu parceiro, sócio,
é meu assistente, é produtor da Elebse. Tá e é CEO das outras coisas que nós temos em conjunto. Certo. Então, assim, eu desenvolvi grandes parcerias e aprendi que essas parcerias vão me levar aonde eu quero chegar. Com certeza. Então, a união faz a eu não força. dependo só de teatro hoje, graças a Deus. Já durante 40 anos eu dependi muito só, em momentos específicos, só do teatro. E o que você acha depender financeiramente de arte? Não digo nem o teatro, mas da arte em geral no Brasil. Eu acho um privilégio você ser só artista. Porque você tem que entender que o fato de você dar certo ou não faz parte daquela sua decisão. É você que tem que decidir dar certo. A Fernanda Montenegro fala uma coisa que eu acho genial. Ela diz o seguinte, não existe artista part-time. Artista é full-time. Então você tem que se virar para fazer com que a tua arte dê resultado. Ou senão faz como eu. Eu percebi que eu queria mais. O resultado que a arte estava me dando não era o suficiente. Então o que eu resolvi fazer? Empreender em outros nichos de mercado. Você é criativo. Eu sou um empreendedor da arte, mas eu também sou um empreendedor na área da saúde. Eu também empreendo no marketing digital. Eu também empreendo no networking. Eu empreendo em vários nichos de mercado hoje. Sim. Além de fazer investimentos também. Porque isso é uma outra coisa que qualquer pessoa pode começar a fazer com R$50 hoje em dia. Então, você tem possibilidades na vida. Você é eclético, né, Jansen? Não, eclético não. Não sou nada de eclético. É só na área de arte. Não, eclético, uma coisa muito específica. Você atua em várias A única coisa áreas. que eu não sou é eclético. Eclético é quem gosta de tudo. Eu gosto de muito pouca coisa. Eu sou tudo menos eclético. Tem muita coisa que eu não gosto. Que você não quer não quero nem saber que existe. Você não é daquela aceita tudo. Não, nada de eclético. Não tem nada de eclético comigo. Tá bom. Comigo tem o seguinte... Você é dinâmico, desculpa. Dinâmico, é diferente. O dinamismo sim, porque o dinâmico me ajuda aqui. A ser dinâmico me ajuda a aceitar os meus próprios demônios, né? Porque todos nós temos demônios que às vezes a gente tem medo de falar sobre eles. Mas são esses demônios que nos ajudam a curar as nossas inabilidades. Com certeza. Então, assim, eu acredito... O nosso crescimento, a nossa evolução. Lógico. Ninguém é perfeito, sempre nós estamos nos analisando, aprendendo. Ninguém. Né? A gente e tem o seguinte, às vezes a pessoa pensa que é uma questão de Estado. Não é uma questão de Estado. Eu posso estar muito mal aqui, eu posso ter precisado de 10 minutos antes de vir para essa entrevista e ficar no camarim 10 minutos, não penteando o cabelo, não fazendo maquiagem, mas 10 minutos para não deixar transparecer o que verdadeiramente eu estou sentindo por dentro. Porque aqui eu preciso mostrar força, habilidade, sabedoria, mas tem uma coisa que eu faço questão de colocar junto, que é a minha verdade. Ou seja, eu estou dizendo para as pessoas nesse instante que, apesar de ser uma pessoa com entusiasmo, sabe o que significa entusiasmo? Estar com Deus. Estar com Deus, Deus dentro, exatamente. Eu vivo no entusiasmo. Isso é maravilhoso. Mas eu também vivo no éter. Eu vivo no etéreo. Outro lá, né? Não, eu vivo no etéreo, ou seja, eu só vivo no presente. Sim. Eu não acredito em passado. O passado está queimado no fogo dos infernos. Aqui agora. O futuro são só projetos. Sim. A única coisa que a gente tem, que é uma dádiva de Deus, é o presente. Exato. E é nisso que eu vivo. É nisso que eu vivo, é nisso que eu acredito. Isso mesmo. E é por isso que eu consigo estar bem. Mesmo por dentro, às vezes, estando mal. Não é legal? Esse é o teatro da vida, não é? Exatamente. O teatro da vida. E o que é o teatro da vida se não conhecer as pessoas? Entender sobre gente, sobre ser humano. Lidar com as suas próprias emoções, né? Ter essa inteligência emocional que eu acho que a gente vai adquirindo passo a passo com as experiências positivas e negativas, construtivas e outras que nem tanto, que nos decepcionam, né? Mas tudo isso faz parte das nossas escolhas, né? Então, e eu queria saber que nós nos conhecemos na Abrace, que é a Academia Brasileira de Arte, Cultura, Ciências e História. Tive a grande honra de conhecer o nobre confrade Jansen. E qual é a importância, Jansen, de ser um acadêmico imortal da Abrace? A maior importância
quem é meu patrono lá dentro. Porque, na verdade, eu estou sentado na cadeira do Nelson Rodrigues. Ou seja, o Nelson Rodrigues, ele foi um divisor de águas do teatro brasileiro. Ele conseguiu fazer com que a gente pudesse ser visto no mundo como um país artístico, a nível de artes cênicas também. Sim. A gente não se falava mais só que haviam índios aqui, não, já havia arte. Depois de Nelson Rodrigues começou a ver a arte, as artes cênicas. Houve um enfoque para a arte muito forte. Respeitoso. As artes cênicas começaram a existir de fato. Então, ou seja, o Nelson Rodrigues foi um divisor de águas do teatro brasileiro. Então, assim, é uma honra, um privilégio ter sido escolhido para sentar na cadeira desse homem. E a Abrace, eu sou, na verdade, voluntário, né? A Abrace é uma instituição sem fins lucrativos. Quem trabalha para a Abrace trabalha de forma voluntária. Eu sou voluntário da Abrace na parte de direção de comunicação. Eu fiz a live contigo, inclusive, lembra? Fizemos uma live. Falamos sobre tempos extremos. Tempos extremos. E a live foi muito interessante. E eu tenho feito isso com vários acadêmicos. Então, qual é a grande importância? A grande importância da Abrace é que é uma instituição que ela fomenta arte, cultura, história, ciência, literatura em todas as camadas da sociedade. Com isso, a gente vai fazer o quê? Buscar, no seio da sociedade, aquelas pessoas que se destacam, mas que elas não são reconhecidas pelo governo, não são reconhecidas pelas faculdades. Sim. Então tem que existir uma academia para dizer, sim, você é uma pessoa especial, eu quero você sentado nessa cadeira. Você é imortal. Você é imortal. Isso é lindo. É lindo, por quê? Porque a gente vive num mundo que se você não tem reconhecimento, você não tem felicidade. Com certeza. Fica uma vida sem sentido. No teu lado profissional, o reconhecimento simboliza uma felicidade. Porque quando você é reconhecido por algo, você diz assim, pô, eu faço parte, eu tenho meu lugar no mundo. É a coisa do pertencimento do ser Exatamente. humano. Né? Faz parte. E eu acho essa a grande importância da Abrace. A Abrace é uma academia centenária, sem dúvida nenhuma, uma das academias mais importantes do Brasil, junto com a Academia Brasileira de Letras. São as duas únicas centenárias que nós temos. Então, essas duas academias, a gente tem que respeitar muito. E as pessoas que fazem parte dela têm que se orgulhar. Como é óbvio, né? Nós temos orgulho de fazer parte da Abrace. Aliás, até o meu próprio amigo e parceiro de trabalho, o Kelvin, que está aqui conosco, também se tornou imortal. Poxa, então, ou seja, é bem-vindo ao time. Então, nós somos um grupo de pessoas especiais, focadas em ter essa visão solidária com o próximo. Com certeza. E, de alguma forma, fazer desse mundo um mundo melhor. Humanitário. É isso que nós fazemos. Com certeza. Tem gente que não entende muito bem qual é a função da Abrace. A função da Abrace é existir fazendo com que você exista melhor. Gostei da definição. É isso que nós fazemos. São encontros muito gratificantes, uma troca de experiência maravilhosa. Com certeza. Personalidades incríveis que se destacaram, como o Jansen falou, em várias áreas, né? Que tem uma nobreza, enfim. E os imortais da Abrace, eles têm uma coisa que eu gosto muito, que são pessoas que vieram do povo. São pessoas que vieram de locais que, se a Abrace não tivesse enxergado naquele indivíduo o potencial e essa coisa rara que alguns seres humanos têm, nós não teríamos descoberto isso. Com certeza. Então é interessantíssimo você ter um quadro de pessoas geniais. Não é porque eu sou da Abrace, é porque eu já estou nisso há algum tempo. E quem me convidou foi o próprio saudoso Michel Chelala. Que Deus o tenha onde ele estiver. Amigos para sempre. Porque ele era maravilhoso e foi ele que deixou uma indicação. E mesmo depois de morto, ele levou 2 anos para que alguém pudesse confirmar que eu estava indicado para assumir a cadeira do Nelson Rodrigues. Foi uma briga nacional, porque todo mundo queria assumir essa cadeira. Que bom. Então, por que dá para Jansen Goulart? Porque eu já venho trabalhando com o Nelson Rodrigues desde a época do Antunes. Há muitos anos. Tem uma história, né? Eu tenho um espetáculo que vai virar minissérie agora, que chama Nelson Eterno Retorno. Um espetáculo que eu já monto desde 2015.
E qual é a diferença do espetáculo Nelson Eterno Retorno? É que ele é um espetáculo que não fala das peças do Nelson. Ele fala do próprio Nelson. A gente descobre, assistindo o espetáculo, como é que um jornalista investigativo e esportivo, que ele também era jornalista esportivo, se tornou o maior dramaturgo do Brasil. Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa passagem? Como é que foi essa transição? Existe uma história aí, só que era uma história até então desconhecida. Eu revelei essa história para o público. A gente fala da relação dele com a Daniela, a filha que ele tinha fora do casamento, que era cega, surda, muda e tinha síndrome de Down. A gente fala das amizades, o melhor amigo dele e a mulher, que ele tinha uma relação e que era a mulher perfeita, a mulher ideal. E que muitas vezes a gente conseguia enxergar ela nas personagens femininas do Nelson, em suas peças. Então, busca, a gente dá acesso ao laboratório Nelson Rodriguiano. A pessoa entra no laboratório dentro do Nelson e descobre como é que ele escrevia e por que ele escrevia. E para quem ele escrevia. Olha. Então é um espetáculo que me deixa emocionado porque é muito lindo. Como o Kafka. O Kafka, a gente faz uma adaptação do Kafka que revela as duas principais obras. Então, o Labirinto Kafka, que a gente está com duas peças em repertório, né? A Confraria de Elefantes tem 2 espetáculos em repertório. Labirinto Kafka, que trata das 2 obras principais do Franz Kafka, o processo do primeiro ato e no segundo ato a metamorfose. E essa peça que é sobre a vida do Nelson Rodrigues, que é Nelson Eterno Retorno. Isso é um teatro, isso é o nosso teatro. Agora, tem o cinema. A gente está inovando no cinema com uma tecnologia fabulosa criada pela produtora TS Music, que é o... Como é o nome do XR4. Tem efeitos especiais? Tem, não, efeitos especiais. É um cinema diferenciado. É arte cinética. Né? E é um cinema teatral. É algo assim, teatral cinematográfico. Que bárbaro. Então é uma coisa muito bárbara. Chama hierofania. Olha. A gente está acompanhando a parte diferente. Muito diferente do fim do mundo. A gente fala do fim dos tempos, porque o que é hierofania? Hierofania é você ter a ciência de que existe algo maior. É você ter certeza da existência do divino, que Deus realmente está lá acima de todos. Então, a hierofania é essa possibilidade de você passar a ter uma crença em algo que até então era só uma suposição. Viver a hierofania é acreditar em Deus verdadeiramente. Saber que Ele está dentro de nós. Exatamente. Então, essa transição de mundo, de você chegar e tudo está desabando, o mundo está acabando, e você está tendo que recomeçar a vida humana, é retratada dentro da peça. E aí a gente tem várias questões que acontecem e está extraordinário, porque todo o cenário é audiovisual, é holográfico. Então você vê coisas, você vai em lugares, parece que você está dentro de um jogo. Parece que você está dentro de um jogo. Meio sonho, né? Essa XR4D, essa tecnologia é maravilhosa, porque as telas de LED, elas são colocadas em tempo real e tudo renderiza em tempo real. Enquanto eu estou filmando, está renderizando e toda a ação está acontecendo. Quem está na tela vê tudo, vê o cenário, vê os atores, vê tudo. E os atores que estão ali interpretando não conseguem ver cenário nenhum. Porque é tudo... É tudo montado. É tudo virtual. É tudo virtual. É uma espécie de... vamos dizer... A arte acompanha a modernidade. Exatamente. A arte acompanha o nosso movimento sociocultural em todas as épocas das nossas vidas. Né? Então, olha que modernidade. A arte também está sendo inovada. Então, a arte está sempre inserida nesse contexto, né? Sim. Histórico-cultural. Né? Eu acredito muito nisso. E esse espetáculo, ele é um pontapé inicial para quê? Para o meu trabalho entrar dentro do mundo audiovisual. Porque até então eu estava muito focado no teatro, mas de 5, 6 anos para cá, eu comecei a trabalhar muito com cinema, fazer preparação de elenco para cinema. E hoje eu já tenho mais de 10 filmes e séries feitos para o cinema
e que deu uma mudada assim, no gosto das pessoas. Sim. E são filmes que são muito vistos, tem visualizações, milhares de visualizações de cada filme. O importante é a mensagem, né? E o contexto, como essa mensagem vai ser transmitida de uma forma que acompanhando esse movimento. Mas né? isso aí é para o diretor do filme. Eu não sou diretor dos filmes. Tá. Eu faço a preparação de elenco. No caso, o que eu uso para ajudar o diretor é uma metodologia, sim, que é a biomecânica fractal. É um método que eu uso para trabalhar com os atores. Aliás, Jansen, explica pra gente esse negócio moderninho, que a gente está aprendendo tanta coisa diferente, né? O que é essa Mecânica fractal. JHL método, biomecânica fractal. JHL método. Muito Isso bom. é o nome da metodologia Você que criou que eu criei ao longo dos 40 anos. Temos um cientista nas artes. Artístico, né? Artístico. Sim, é uma ciência interessante, que é uma ciência que trabalha o lado humano das pessoas, né? Então tem esse mergulho na alma humana. Sim. Então, através desse mergulho na alma humana, a gente consegue fazer com que o ator se sinta mais seguro, entenda de tempo e espaço, física quântica, latitude e longitude, domine a respiração diafragmática. Então, dentro desse método, o ator se torna uma pessoa mais preparada para o ofício. Certo. Então, todo o foco do método é esse. Até a parte de alongamento, né? Dizem que é importante ouvir dizer. Não é o alongamento, é o início, né, do processo. Você alonga, depois você aquece, e aí você vai e entra no método propriamente dito. Mas o mais importante nisso tudo é que não é um método só para atores e atrizes, é para o ser humano. Para a vida. É para a vida, para qualquer um. Viver melhor. Então tem um lançamento do meu livro sobre esse método. Esse livro vai ser lançado ainda esse ano, espero eu. Estamos nessa luta. E o livro o nome do livro é interessante, Eleve-se ou Foda-se. Porque ou você, direto, né? ou você entra... Esse é direto e reto. Esse é ou você decide aprender, crescer e mudar. Escolha, né? Ou você vai patinar e ficar comendo água do poço suja. E morrer na praia. Não tem outra escolha. Ou você vai para cima, ou você cai. Entendi. Não tem o que fazer. Então, assim, a gente tem que levantar e ir para cima. Meia mais ou menos. Não existe isso. Estou na corda bamba, isso não existe. Balança mais não cai. Foi na época de 50, balança mais não cai. Sou mais ou menos amiga. Não, ou é ou não é. Exato. Né? Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, né? Eu chego não vou falar aqui, vou fazer uma outra hipótese. Eu chego para uma pessoa que eu sou casado e falo assim, meu amor, eu sou 99% fiel a você. Você acha que ela vai gostar? 99% fiel. Eu acho que já estava bom. Já tomei um tapa. Não, claro que não. Não existe 90%. 1% acabou. Que pegou, viu? Acaba com a relação. Mas... Ninguém quer uma pessoa que é 99% fiel. Ou você é 100% ou você não é. É verdade. Ou é 100% honesto ou não. Ou não. Né? Eu só peguei uma coisinha ali. Já demonstra. Aqui não olhou a cueca. A coisinha está debaixo do braço. Se olhar na cueca, tem outra coisinha lá. Tá cheio de então, assim, a gente tem que entender que isso faz parte. Mas é importante que a gente saiba que tipo de atitude a gente vai ter. Sim. Né? Esse seu livro é baseado em ensinamento? No método. O método. Eu falo do método e falo também dessa caminhada de 40 anos fazendo teatro. Então ele é um misto da metodologia com o que eu vivi nos últimos 40 anos. Certo, muito bem. E também agora eu queria te perguntar qual a importância de ser premiado com o título Doutor Honoris Causa. Isso é uma outorga, não é um prêmio. A outorga significa que eu me tornei doutor das artes cênicas. 7 universidades, não só do Brasil, mas também internacionais, se juntam e uma vez por ano elas concedem o doutor Honoris Causa dentro da área dela. Eu recebi doutor Honoris Causa em artes cênicas. Sim. E isso é um privilégio, né? Para muito poucos. E que eu fiquei muito feliz, porque mostra que esses anos todos de trabalho, né? Não foram em vão. Não foram em vão. E agora eu sou doutor em artes cênicas, ou seja, eu posso dar aula em qualquer universidade. Que maravilha. Eu posso olhar para o programa da universidade e mexer no programa, ensinar o que eu quero e não o que eles me mandam ensinar.
Você tem uma autonomia. Eu tenho uma autonomia dentro da minha área. Que maravilha. Para ensinar aquilo que eu tenho certeza que funciona. Não, é que nem nós falamos, não é a parte teórica, a sua vivência, né? A sua vivência de tantos anos. E, na verdade, eu sempre fiz isso. Eu sempre dei aula de teatro baseado no que eu acreditava e não no que me diziam que era para eu ensinar. Entendi. Então, assim, foi muito difícil o meu começo e eu tive que criar o meu próprio curso. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma oficina minha que chama JHL Método Biomecânica Fractal. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Na verdade, o ideal é o meu Instagram. @JansenHugulage. Vai estar Você aqui coloca, embaixo. bota o @JansenHugulage aqui no vídeo, porque aí eles vão poder, de forma mais prática, acessar todo o meu trabalho. Então, o meu Instagram tem lá, tem uma bio, na minha bio, que se clicar lá, tem um Linktree lá com tudo que eu faço, como entrar em contato com a gente. Aí você também pode entrar em contato com a Conferência de Elefantes, que é a companhia que eu dirijo. Tá tudo lá no meu Instagram, você tem acesso a tudo. Tá ótimo. Então, olha aí, pessoal, tem um conteúdo bastante interessante para vocês visitarem, conhecerem essa pessoa que gosta de conhecer pessoas. Isso também é raro. Muito bom. Né? Então, a gente tem que valorizar um ser humano como ele, que facilita essa trajetória do teatro, motiva e fortalece e valoriza, né? Valoriza a arte no Brasil. Então, Jansen, muito obrigada e desejo a você um grande sucesso nos seus projetos e na sua vida artística. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá? E obrigado à sua audiência aí, que as pessoas possam ter aí uma grande jornada artística. Isso. E quem se interesse por arte, aposte na arte. Olha assim, porque é uma forma de viver. Evolua, olha o nome do livro dele. Eleve-se, eleve. Elevem-se. Ou olha lá, hein? Olha lá, elevem-se. É melhor eleve-se, né? Muito obrigado, viu? Queridos internautas, venho mostrar para vocês o meu cabelo muito caprichado, feito pela Ana Paula e o Cleiton, do Salão de Beleza Astro, que tá aqui embaixo. Vocês vão ver aí o endereço. Olha como ele tá maravilhoso, soltinho, a unha maravilhosa que a Aline fez para mim. Beijão para vocês. Recomendo esse salão.